Bom dia. Quantos abraços já recebeu e já deu hoje? Se não deu nenhum, levante-se, aproveite, cumprimente quem está perto de você. Um abraço apertado, um bom dia gostoso do povo do Senhor, reunido em mais uma manhã na sua casa. Vamos orar juntos? Permaneçam em pé, vamos orar juntos. Senhor amado, muito obrigada pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome juntos mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque mais um domingo o Senhor faz nascer o sol, resplandecer no céu, demonstrando o Teu amor tão precioso por nós e um pedacinho apenas da Tua grandeza. Obrigada, Pai. Obrigada porque Tu és tão maravilhoso e que segurança temos nas Tuas mãos, que segurança temos em estarmos na Tua presença. Por isso, Senhor, este tempo é um culto de adoração ao Senhor. E nós, como Teus filhos, como Teus servos, como povo que se chama pelo Teu nome, nos reunimos para Te adorar, para Te bendizer e para Te honrar, Senhor. Porque só Tu deves e mereces ser honrado. Que cada coração aqui seja encontrado no Senhor. E esta manhã seja um tempo muito precioso de verdadeira adoração em nosso meio. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que segurança, sou de Jesus. Que alegria. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Por isso minha alma canta, canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. E as mulheres, ao seu amor eu me submeti. E extasiada, então me senti. Os homens, Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. todos nós juntos cantamos. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Que gostoso estar na presença do Senhor. Que gostoso nos alegrarmos na segurança que temos dele. Somos por Cristo herdeiros com Ele. Bendiga o Senhor, sorria pela graça do Senhor derramada na sua vida. Amém? Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso eu vivo na luz, pela bondade do meu Jesus.
Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Amém. Rendamos sempre louvor ao Senhor. Salmo 8 nos diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste, no entanto, um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Não temos como não exaltar o Senhor juntos, não é verdade? O Senhor tão grande, tão majestoso, nos submeteu todas as coisas. Que bondade é essa do Senhor? Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. É por isso eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltai seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tu és exaltado para sempre e sempre, por isso te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Curitiba, você visitante. Este é o momento do nosso culto para as informações, para as novidades. Este é o Acontece na PIB. Em 2009, eu fui presenteada pelo meu marido com inscrição no Congresso de Mulheres. Eu fiquei surpreendida com o que eu vi lá, a forma com que Deus trabalhou na minha vida. Em 2010, novamente eu fui presenteada e desta vez a alegria foi maior, porque as minhas amigas de célula foram junto.
Convide suas amigas, sua célula e junte-se a nós e passeie nesse lindo jardim de Deus. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Oswaldo Ferraz. Olá, meu nome é Oswaldo. Olá, eu sou Oswaldo Ferraz, professor do Espaço Vida e Música aqui da PIB Curitiba. E estou aqui para avisar para vocês que estão abertas as inscrições para a Orquestra Juvenil da PIB. Para você que tem filho, que conhece, seu filho, sobrinho, parente, amigo, que tenha de 9 e 16 anos, tal, vizinho. E queira aprender um instrumento de orquestra e que tenha entre 9 e 16 anos, está apto para se candidatar a participar da orquestra. Haverá um stand onde você poderá fazer a sua inscrição ao término do culto, acabou não, após o culto, ou no Ministério de Música durante a semana, diretamente com a Priscila. Venha louvar o Senhor conosco. O Dia Internacional da Mulher traz a revista Vivas, uma edição exclusiva para você divulgar o seu serviço ao público feminino. Entre em contato com mulheres@pibcuritiba.org.br ou 3091-4327. O Ministério de Homens da Primeira Igreja Batista está de volta em 2011. Nós queremos fazer um convite e também um desafio a você, homem da Primeira Igreja Batista. Vem aí o nosso Congresso de Homens. Busque mais informações no Ministério de Homens e também acompanhe todas as informações com a revista da PIB. Participe das nossas reuniões, que acontecem todas as terças-feiras na Sala 101. E a nossa primeira reunião já aconteceu. Esperamos por você. Nós já estamos terminando este momento, como sempre, lembrando os aniversariantes também dessa semana. Feliz aniversário, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E no próximo domingo estamos de volta. Até lá! Bom dia. Eu gostaria, lembrando assim, que o salmista expressa: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu creio que também essa alegria está dentro de nós, que nós viemos aqui para cultuar ao nosso Deus, exaltar o nome dEle. E com isso nós também queremos conhecer aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, que se colocassem em pé. Temos pessoas que... Lá nós temos um grupo aqui. E também quero pedir que aqueles que estão próximos estejam os cumprimentando, dando aquele abraço. E que vocês se sintam bem entre nós. Vocês são muito bem-vindos. E que Deus esteja vos abençoando. E no término desse culto, vocês poderão pegar um presente que a igreja tem para vocês, procurando ali nos fundos onde está aquela interrogação e escrito "e agora?". Não esqueçam depois procurar e pegar o seu presente. Muito obrigado que vocês vieram nos visitar e sintam-se em casa. Deus vos abençoe. Graça e paz. Amém. Que Deus está conosco. E nós queremos ter agora o nosso momento de oração. E alguma coisa que me marcou muito em todas as mensagens, com certeza, mas na última vez que o pastor Manfred falou aqui, ele falou sobre apaziguar o coração diante de Deus, mesmo quando eu me sinto magoada com Ele.
Aquilo falou muito fundo ao meu coração, e mais ainda essas semanas que nós vivemos, né, com tanta tragédia, e que a gente pergunta: Deus, como apaziguar o coração diante de Deus, mesmo quando eu não entendo as coisas que acontecem? Apaziguar o coração diante de Deus é crer, adorá-lo, me acalmar diante dele mesmo não entendendo as coisas, porque Ele é soberano. O Salmo 73 diz assim: o meu coração, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E sempre fico tão feliz, né, que a palavra de Deus sempre fala de novo, Ele fala da nossa humanidade. A gente é humano. Eu creio que cada um perguntou em algum momento: Senhor, por quê? E ao mesmo tempo a gente fica assim, imagens que marcam o coração da gente, quando aquele menino foi liberto lá, tantas horas abraçado ao Pai. Que consolo! Um pai humano abraça aquele filho e guarda ele durante tantas horas. Quanta coisa não passou no coração, na mente daquele pai. Assim Deus faz com a gente. Vivemos num mundo, no meio do lamaçal, do pecado, mas Deus, quando nós nos agarramos a Ele, Ele nos abraça e apazigua o nosso coração. Que bom que nós temos um Deus assim. Temos alguns pedidos. A Marlene de Andrade, ela pede oração pela irmã Augusta, que trabalha na recepção. Ela está bastante enferma. Queremos estar orando. Como também a Glória, ela pede pelo seu filho Eugênio Klimek Júnior por libertação, droga e bebida. Está orando por essa mãe e junto com ela tantos outros aqui que talvez não mandaram os pedidos, mas que sofrem com esse problema. Também o Hugo, de 6 anos, ele pede oração pela família, pelo avô, pelo pai. Problemas na família, brigas, intrigas, né? Então vamos estar orando por ele também e por essa família. Paulo diz em Efésios 3,14: por esta razão eu me ponho de joelho diante do Pai. E dele fala umas coisas bem lindas que vocês podem ler em casa. Porque Paulo diz: por essa razão eu me ajoelho diante do Pai. E eu gostaria de convidá-los a estar, aqueles que puderem estar orando nesse momento, ajoelhados, os que podem. Deus nosso Pai, por essa razão que às vezes nós não entendemos, nós nos colocamos diante de Ti para reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania, para dizer, Senhor, que nós Te amamos, porque o Senhor apazigua o nosso coração, porque Tu és maior do que todas as coisas, Senhor. E nós queremos, Deus, já clamar a Ti neste momento, Senhor Jesus, para que o Senhor nos dignifica de estarmos na Tua presença pelo sangue de Jesus. Porque somos humanos, fraquejamos, mas Tu és a nossa esperança. E junto com isso, Deus, nós clamamos, ó Pai, nesse momento,
pelos flagelados do nosso país, Senhor. Os nossos olhos estão voltados lá para o Rio de Janeiro, mas as catástrofes estão acontecendo em todos os estados, Senhor. Tantas coisas, Senhor Jesus. Pai, se isso é uma oportunidade de que o Teu nome seja engrandecido, então louvado seja o Senhor. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que o Senhor dá a tantos para ajudar, demonstrar amor, superar, ó Deus, as forças físicas, emocionais, até superar nossas forças espirituais, Senhor, de reconhecer o Teu amor. Obrigada, Deus, pela aquela cena daquela criança. Oh Deus, quantas vezes nós somos essas crianças, Senhor, que saímos tão ilesos, porque Tu és um Deus de amor e que cuidas da gente. Deus querido, nós agora também queremos colocar esses pedidos diante do Teu altar, ó Deus. Queremos estar orando pela Rosemary Venturini, Senhor, que está com problema de visão. Senhor sabe, vai à frente de todos aqueles exames que ela precisa fazer. Também o Eugênio, Senhor, que está preso pelas garras do inimigo, e junto com ele clamamos por tantos filhos aqui, por tantos pais, Senhor, jovens, adolescentes, que são presos pelas garras do inimigo, através da droga, da prostituição, Senhor, que são presos, Deus, nas artimanhas sutis. Por isso, Jesus, com Teu poder, pedimos, intervém, ó Pai. Também o Hugo, Senhor, esse menino de 6 anos que pede pela família, que ele e a avó estão sofrendo com tudo que está acontecendo. E junto com ele também, Pai, olha-nos como famílias. Ensina-nos, ó Deus, a ter amor, paciência, compreensão, fidelidade. Pai querido, mas de uma maneira especial, intervenha nessa família, Pai querido. E também, ó Pai, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a convenção, os pastores que foram para lá, as decisões que vão ser tomadas, Pai querido. Abençoa, Pai, abençoa com graça, que a visão do Teu reino seja o motivo maior. E Senhor, nós estamos aqui prostrados diante de Ti. Cada um tem o seu pedido, cada um tem a sua dor, a sua alegria, Senhor. Vem com Teu Espírito e visita, Senhor, cada coração. Que ninguém saia daqui, Pai, sem ter recebido a marca do Senhor nesta manhã, através do louvor, através da pregação, da contribuição, Senhor. E que a gente possa, sim, agradar a Ti com a nossa vida, Senhor. Limpa tudo aquilo que impede que o Teu Espírito se derrame sobre nós. Fica conosco, Jesus, e abençoa a Tua palavra em nosso coração, para a glória do Senhor, para sempre, sempre. Santo é o Cordeiro de Deus, está acima de todas as coisas. Amém. Continuando a louvar o nosso Deus, esse é um momento especial, um momento de adoração ao Senhor, de uma forma
quando nós vemos aqui na frente, entregar a nossa oferta, entregar o nosso dízimo. Nós estamos avançando na construção. Eu atendo muitas pessoas aqui na igreja, fornecedores e pessoas que vêm aqui prestar algum serviço, e eles perguntam por que demora tanto essa construção? Como é que é? Por que demora tanto? E a resposta nossa é, olha, que a nossa igreja é uma igreja que não faz só construção. Nós também temos o trabalho de evangelismo, temos o trabalho de assistência social, enfim, não é só construção. Então o dinheiro que entra para a construção é um dinheiro que entra através de doações, através de ofertas de amor. Ofertas de amor. Pouco amor, né? Demora tanto. Algumas pessoas criticam a gente. O pastor Pascoal estava outro dia falando aqui das obras bizarras de Curitiba. E esta igreja foi uma das eleitas aí como obra bizarra. Obra feia, obra que não termina. Que ruim escutar isso. Ou até escutarmos como você chega para um taxista e fala que você quer vir aqui. É só você dizer assim, eu quero ir naquela igreja que nunca acaba. Todo taxista sabe onde é. A gente vai mudar esse quadro. E a campanha que nós estamos vivendo nesse tempo é, vamos mudar a cara da PIB. Vamos mudar a fachada. E você pode participar disso. É muito fácil. Deus tem algo aí para falar ao teu coração. E sempre nós falamos aqui à frente. Não é obrigado a fazer a contribuição. A gente não está aqui vivendo um momento de pedir dinheiro, não. Nós queremos que você venha participar da bênção, do privilégio de estar aqui contribuindo, fazendo parte dessa história nesse tempo. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar esta igreja. E Ele conta com você. Mas se você não fizer a sua parte, não tem problema. Ainda assim, Deus vai fazer a parte dele. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, porque eu vou orar, pedindo para que Deus abençoe a sua vida, você que vai ofertar agora nesse momento. Pedindo para que Deus abençoe sua vida financeira, que Deus cuide de você. E outra coisa muito importante, nós vamos orar e pedir para Deus multiplicar essas ofertas que serão trazidas aqui. A matemática de Deus é diferente. Deus faz o muito com pouco. Abaixe sua cabeça aí. Pergunte para o Senhor, Senhor, qual é a minha parte nesta obra? E você pega o envelope, coloca a tua oferta e vem entregar aqui. E Deus vai abençoar. Senhor, aqui está o teu povo. Queremos adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Queremos, ó Deus, ser participantes do teu reino, através das nossas contribuições. Senhor, eu peço que a tua bênção alcance cada pessoa que está aqui neste templo, nesta manhã. Senhor, tu conhece a vida de cada um. Abençoe lá na casa, no seu trabalho, na sua profissão. E Senhor, as ofertas que serão trazidas aqui, nós queremos dedicar ao Senhor, pedindo que o Senhor multiplique e que sejam, ó Pai, usadas para a expansão do teu reino aqui nesta terra, para sustento da tua casa. Nós te louvamos, te adoramos no nome de Jesus, amém. Adore ao Senhor nesse instante. Deus é fiel.
Obrigada, Senhor, porque és um Deus fiel. Aquilo que prometeste no passado continua valendo até hoje. E assim será para sempre. Obrigada, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque com a Tua fidelidade Tu nos ensinas a sermos fiéis ao Senhor e podemos consagrar não só os nossos bens e valores, mas a nossa vida. Por isso, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, porque somos Teus. Reconhecemos o resgate de Cristo na cruz e queremos viver por Ele, para termos sempre acesso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Aleluia, não foi em vão. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Olha para quem está do seu lado. Ele pensava em mim, pensava em todos nós. E nos ia redimir com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando, removendo as barreiras pelo amor eterno. E na força do Espírito Santo, nós declaramos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por nós estamos vivendo e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Nós pagaremos o preço de sermos um corpo em Cristo, gente chamada pelo Seu nome. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Amém. Podem assentar. Como a gente tem que aprender a lidar toda hora com as nossas lembranças. Esta música me lembro de um momento bem delicado que eu passei na outra igreja lá em Londrina, de um irmão que quis transformar o louvor numa batalha espiritual e só estas músicas, e a gente conversou sobre isso e eu falei que eu não concordo com isso, porque louvor é mais do que isso. E a última música que ele cantou antes de sair da igreja foi esta. Então, quando eu canto esta música, me lembra disso. E hoje dou graças a Deus por ter vencido também esta lembrança de maneira negativa. E é isso mesmo, unidos
nós vamos andar. Nós vamos estudar o texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, os discípulos no caminho de Emaús. E eu coloquei como título: Jesus está sempre conosco. Mas por que muitas vezes a gente não percebe isso? Porque acontece conosco a mesma coisa que aconteceu com os discípulos caminhando, Jesus se aproximando, e nem assim eles perceberam que é Jesus. Eu achei um tempo atrás, alguém mandou para mim esse vídeo que nós vamos ver agora. Desconecta-se para conectar. Isso já aconteceu com você? Eu já trombei com pessoas porque eu estava tão nos meus pensamentos que não percebi que à minha frente estava alguém, e quando eu percebi já estava tarde demais. É uma coisa que acontece muito conosco, e aqui com os discípulos aconteceu a mesma coisa. Eles estavam tão conectados às coisas que tinham acontecido, que já eram passado, que eles não perceberam que Jesus se aproximou e caminhou com eles. Vamos ler o texto de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo
o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se e entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Jesus, e nesta manhã, eu peço que Teu Espírito revele a cada um o que nos impede de ter a ciência que Tu estás sempre conosco, o que nos impede de entender que Tu és fiel, sempre. Queremos esta intimidade contigo, não só no caminho, mas também na sala, no repartir do pão, que todo momento Tu esteja nem só presente, mas presente da maneira que nós percebemos isso. Esta é a minha oração a Ti e a minha expectativa em relação do nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Conecta-se ou desconecta-se para conectar. O que aconteceu com os discípulos muitas vezes acontece com você e acontece comigo. Eu sempre acho meio estranho quando a oração continua assim: Senhor, estamos entrando na Tua presença. Nós estamos sempre na presença de Jesus. Ou a oração: Senhor, continuando na Tua presença. Nunca saímos da presença de Jesus. A única coisa que acontece é que às vezes nós paramos de falar com Ele. Nós paramos de perceber a presença dEle. Neste momento é no fundo um momento bem característico de todos os discípulos. Pedro falou: vamos pescar. Acabou mesmo, então eu vou voltar para a vida antiga que nós tínhamos. E eu vou lá porque isso eu sei fazer. Então eu vou pescar. João 20, versículo 3 fala sobre isso. E os outros, como aqui também, queriam isolamento. Não, vamos voltar os mesmos caminhos. Vamos voltar para aquilo que a gente está acostumado. Vamos fugir de Jerusalém, onde aconteceu tantas coisas que a gente não entendeu. Isso muitas vezes é o primeiro ponto para a gente. A gente se deixa levar por uma tempestade do momento e não percebe mais que Jesus está presente na tempestade. Muitas vezes nós permitimos, e um tempo atrás eu vi uma frase que falou assim: não duvide no escuro o que você aprendeu na luz. Porque a gente duvida quando as coisas não saem do jeito como a gente quer. A gente duvida o que aprendeu. Aqui nós encontramos eles experimentando, entre aspas, o silêncio de Deus, e não perceberam que Jesus já tinha se aproximado. Jesus já andou com eles, sei lá quanto tempo, quantos quilômetros, mas estava lá, ouvindo mesmo. E um ponto aqui é bem interessante: no início,
diz que eles, no versículo 14, que eles conversavam entre eles. E depois eles conversaram e discutiram. E no final só sobrou discussão. Muitas vezes nós perdemos a presença ou a ciência da presença de Jesus, porque nós andamos este caminho. E o mesmo acontece às vezes nos nossos relacionamentos familiares. No início a gente ainda conversa, e depois entra a discussão, e no final só sobra a discussão. O William Ferris, nos encontros de casais, sempre falou: quando você tem um diálogo, você respeita e conversa com outra pessoa. Quando entra na discussão, cada um só quer uma coisa: provar que está mais certo do que o outro. Então o caminho de conversar para discutir e para no final ser derrotado pela discussão, no fundo impede que a gente perceba a outra pessoa que está ao nosso lado, inclusive com o próprio Jesus. Quando nós discutimos e discutimos com Ele, Ele vai ficar em silêncio, porque Ele percebe que não adianta mais falar. Qualquer coisa que fala vai contradizendo, vai falando contra. Indo para Emaús, no fundo significava para eles: eu vou voltar para aquilo que eu estou acostumado. Eu vou voltar para os caminhos que eu conheço, eu vou praticar dentro daquilo que eu estava acostumado até hoje, em termos de conceitos, em termos de valores. Eu vou voltar para a vida antiga. Por mais que Jesus estava andando com eles, por mais que Jesus já tinha ressuscitado, não era mais Jesus nem na cruz e nem no túmulo. Muitas vezes, quando você e eu decidimos caminhar os nossos caminhos, é um sinal do desânimo, é um sinal no fundo de falta de crer em Jesus, uma falta que existe algo além, falando desse texto, além da morte do túmulo, porque a gente não enxerga a ressurreição de Jesus, a gente fica preso. Significa afastar-se, ou não dar mais chance para Jesus falar conosco. E Ele caminha com eles, caminha conosco em silêncio. No início Ele não fala nada, simplesmente caminha com eles. Deixa eles falar, deixa eles discutir. As coisas do dia a dia, os desafios, seja financeiro, casamento, ou dinheiro que está faltando, muitas vezes faz isso conosco. A gente caminha com Jesus em Jerusalém, e daí a coisa não sai do jeito que a gente quer, e a gente volta para os caminhos antigos, para aquilo que nós antes de nos convertermos éramos acostumados. Afastar-se de Jerusalém neste texto aqui no fundo significa isso: afastar-se das experiências que você já teve com Jesus. E por isso você não percebe mais, eu não percebo mais como Jesus está agindo em nós. E uma tendência que nós todos temos: é difícil para nós seres humanos permanecer com fé firme naquilo que Jesus falou, justo quando as coisas não saem do jeito como a gente pensou, não saem conforme a nossa expectativa. Daí de repente as imagens do passado voltam. Já fiz sempre assim, então eu vou continuar fazendo isso, eu vou viver as minhas amarguras, o meu passado. Porque permanecer em Jerusalém significaria permanecer naquilo que Jesus tinha falado. E eu quero desafiar cada um nesta manhã, cada um, que você não seja um refém das tuas frustrações, mas que você caminhe com Jesus, não voltando para os velhos caminhos. Tem uma frase, um diálogo bem interessante
no livro Alice no País das Maravilhas, quando Alice conversa com um gato e ela pergunta para onde deve ir. E ela diz assim: poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui? E o gato responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Alice responde: não me importa muito onde. O gato responde: neste caso, não importa por qual caminho você vá. Se você quer afinar e ajustar os teus caminhos nos caminhos de Jesus, permanece em Jerusalém. Não vai a qualquer lugar, não vai se deixar programar por qualquer coisa, mas senão pelo Jesus. Jesus, no versículo 17, primeira coisa que ele faz, ele pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Muitas vezes eu me pergunto: mas por que Jesus não chegou lá e falou de cara para eles: olha aqui, eu sou Jesus, eu estou vivo, aquilo que as mulheres falaram, aquilo que os discípulos constataram é verdade. Mas Jesus, em momento algum, durante toda fase pós-ressurreição, começa com isso. Ele pergunta a Maria Madalena: por que choras? Ele pergunta a Tomé, convida ele: quer pôr as mãos? Ele pergunta a Pedro: tu me amas? E quando ele, em seguida, a partir do versículo 38, encontra eles, ele pergunta: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas às suas cabeças? O próximo versículo já mostra para nós por quê. Porque eles pararam cheios de tristeza. Então não adianta, e a gente caminha e não percebe que Jesus está ao nosso lado, porque muitas vezes as coisas nós permitimos que eles nos deprimem tanto, que o primeiro passo que Jesus deu foi caminhar com as pessoas, e o segundo, de deixar pôr para fora as coisas. A gente se enche e permite que as tristezas, as dificuldades nos enchem de tal maneira que a primeira coisa que Jesus faz é deixar pôr para fora. Por que choras? Por quê? Ou sobre o que vocês estão discutindo? Eles pararam com os rostos entristecidos. No grego a palavra no fundo é mais forte, com os rostos com sinais de depressão, de deprimido mesmo. Pararam. Isso é um sinal da vida deles. Eles pararam no espaço, eles pararam na cruz e pararam de praticar aquilo que a palavra de Deus nos diz, de andar. Salmo 126, versículo 6 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, este voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo 126, versículo 6. A tendência nossa, quando a gente fica triste, quando a gente fica deprimido, é parar e não fazer mais nada. Parar e não fazer mais nada. Salmo 126 nos diz o caminho da fé. Enquanto está andando e chorando, faça o certo, semeia. Não para de semear, porque mais cedo ou mais tarde você vai colher. Agora, se semeia nada, também não vai colher nada. Então não pare deprimido, sem fazer nada, mas fala para Jesus as coisas e vive aquilo que Ele está te falando. No versículo 21 tem outro item que nos afasta muito. Na outra tradução da Revista Atualizada diz: e nós esperávamos que fosse Ele
o que remisse Israel. Mas, agora, com tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. Os discípulos tinham um conceito totalmente errado de Jesus, ou um conceito totalmente parcial. Eles criaram a imagem de Jesus, eles criaram uma imagem de Deus. E para mim não é por acaso que Deus proíbe nos 10 mandamentos de criar a imagem dele, porque a imagem dele que a gente cria nos prende a alguns acontecimentos. E Deus é um Deus vivo, que se mostra sempre de outras maneiras. Eles queriam um Jesus libertador político, e Jesus veio como libertador completa. E há muitas pessoas que procuram um Jesus errado, ou um Jesus só parcialmente. Jesus cura, sem dúvida alguma, Jesus cura, mas não deve ser procurado apenas porque cura. Jesus consola, sem dúvida alguma, mas não deve ser procurado apenas porque consola. Jesus abençoa, sem dúvida alguma, mas não ser procurado apenas para receber e para dar a bênção. Jesus é mais do que isso. E a imagem que nós criamos de Jesus, muitas vezes impede que a gente não percebe que Ele está ao nosso lado, só se mostrando de outra maneira, mostrando uma outra fase do caráter dele, da maneira dele lidar conosco. Estavam presos. Em João 7,38, Jesus ainda alertou os discípulos: quem crer em mim, como diz a Escritura. Quer dizer, não só um versículo e um outro, mas como diz toda a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A visão parcial das Escrituras fez os discípulos desanimarem. Eles tinham excluído todos esses versículos que falaram sobre o sofrimento de Jesus. E a mesma coisa conosco, quando você limita a tua fé a alguns versículos e não ao estudo completo da palavra de Deus, no fundo a tua imagem de Jesus sempre vai te atrapalhar. Porque você fica com esta imagem, com estes versículos. E Jesus é mais do que um outro versículo. Ele é toda a Escritura, como ele vai aprender depois. Então não cria uma imagem de Jesus e de Deus, porque a imagem vai te decepcionar. Jesus não. A imagem que você e eu criamos de Jesus nos decepcionam e não permitam que a gente veja que Jesus está agindo hoje de outra maneira. Permita que Ele se revele a você. E no versículo 16 e 21 tem esta palavra que eu já destaquei, a palavra mas. Oh, que palavra chata. E que palavra importante. Chata quando nós usamos ela de maneira negativa. E importante quando nós usamos ela de maneira positiva, com fé. Em Números, capítulo 13, versículo 25 a 28, quando os espias voltam da terra, eles contam tudo, voltam falando das maravilhas que tem lá, tudo que tem visto de frutas que eles trouxeram ainda, e eles falam: de fato ela é boa e rica, como se pode ver estas frutas, mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes do gigante. E os dois, Caleb e Josué, falaram a mesma coisa. É tudo verdade, só que eles colocaram o outro mas. Eles colocaram o mas da fé. José e Caleb: se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entramos nela
e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. As mesmas circunstâncias, a mesma experiência, e um coloca um mas implicante, um mas de derrota, e um outro coloca um mas da fé. Quando Jesus encontra o Pedro, no Lucas capítulo 5, versículo 5, depois de uma noite frustrada, ele fala o seguinte: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ou numa outra tradução diz, já que o Senhor nos manda, está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Muitas vezes nós não percebemos a presença de Jesus e de outros ao nosso lado, porque temos este mas em nossas vidas, este mas negativo, este mas que sempre desqualifica, que obstrua, que sempre coloca alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a coisa mais difícil no aconselhamento é isso. Quando você começa a abrir as escrituras e mostra, e a pessoa sempre tem um mas pastor, veja bem, não é tão fácil assim, não é bem isso, mas, retruca, reclama. O mas negativo faz uma coisa, de você e eu sermos desobedientes a Jesus. E o mas negativo impede você ver Deus agir. O mas negativo nos leva a desobedecer. O meu diretor no seminário sempre falou isso. Pessoas que perguntam muito, no fundo não querem obedecer. Porque eles levantam uma pergunta atrás da outra, em vez de falar, gente, eu entendi isso eu vou fazer, e depois vem a outra pergunta, eu vou entender e vou praticar. E mesmo se não vou entender, como aqui o Pedro, eu vou fazer, já que o Senhor falou. E muitas vezes em nossas vidas, as perguntas são pretextos para não fazer. Até na educação de filhos a gente sabe disso, né? Quando vem muitas perguntas, as perguntas são mas tem que ser agora? Tem que ser já? Tem que ser deste jeito? Eu desejo que você use o mas, sim, mas o mas da fé. Olha, fiz a noite inteira, eu lancei a rede, a noite inteira eu me esforcei, e não deu em nada, não pescamos nada. Mas, sob a tua palavra, lançarei outra vez a rede. A tua vida está marcado por qual mas? O mas negativo, que toda hora acha mais alguma coisa, que toda hora com este mas reclama, retruca, é do contra, desse olhar negativo, ou teu olhar, os teus olhos são bons, que enxergam todo o esforço que você já fez, e que não deu em nada, mas sob a tua palavra, lançarei outra vez a rede. O teu avançar na fé, no amadurecimento, depende do mas que você tem. O mas que obstrui, que impede, ou o mas que te levanta. O mas da incredulidade, ou o mas da fé. Aliás, na comunicação tem uma regra muito simples. Esquece tudo que a pessoa falou antes do mas. Se a pessoa te elogia, coloca lá em cima, depois vem o mas. É isso que a pessoa quis falar para você. Agora, se a pessoa, isso no fundo devia ser a nossa prática. Olha, não gostei
disso, mas o restante está tudo ok. É isso mesmo, é por aí mesmo, cuida mais disso aqui, tá? Então, quando você coloca um mas que levanta, este mas é ok. Porque significa que você encerra com aquilo que está por trás. E direciona de novo a tua vida, pegando este texto, voltando para Jerusalém. Qual mas que você tem? E só nesse momento Jesus começa a falar. Só neste momento. Eu pulei um texto, que talvez também é muito importante, versículo 21. Uma das coisas que muitas vezes os homens fazem de não acreditar nas mulheres, né? Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto, porque falaram. Alguns de vocês conhecem um Ariveloso, um amigo, pastor lá em Londrina, e ele sempre falou, ou ele falou uma vez uma frase: cuidado em obedecer e ouvir a tua mulher, porque você vai fazer muitos erros. Mas se você não ouvir, você vai cometer muito mais erros. Mas aqui a gente percebe a incapacidade desses dois de ouvir as mulheres e depois os outros. Ou em outras palavras, a incapacidade e a insensibilidade de ouvir o testemunho de uma outra pessoa. Isso aconteceu com você, é um susto que você levou, como diz aqui nessa tradução. Não, mas não é bem assim. A incapacidade de ouvir os testemunhos, de não acreditar naquilo que Jesus fez e faz na vida deles, realmente impede a nossa visão clara por Jesus. Não acreditaram nos testemunhos, uns experimentaram já e outros só constataram, mas por isso não perceberam a presença de Jesus, por mais que ele estava ao lado. Como é que podemos sair desta situação? Nós não. Quem tomou a iniciativa foi Jesus. Jesus foi ao encontro com esses dois. Jesus, e por isso esta história me fascina tanto, foi atrás de todos os discípulos que estavam espalhados e assustados. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus não fala, não, enquanto você não resolve voltar, vai, bate a cabeça. Não, ele anda junto. Ele não se cansa de andar conosco. Por mais que ele percebe que a gente não percebe, não ouve a fala dele, mas ele caminha, ele não se cansa de estar com você. Mas também não pode evitar que aconteçam certas coisas na minha e na tua vida por falta desta percepção de Jesus. E no versículo 27 ele faz a primeira questão. Ele mostra toda a Escritura, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele ensina a palavra de Deus. Jesus mostra para nós que para ele poder realmente se mostrar como Jesus soberano, você e eu precisamos conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. E quantas vezes eu não percebo aqui na igreja, nos aconselhamentos, que as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Conhecem um ou outro versículo. Tem às vezes em casa esta caixinha de promessa, daí tiram uma promessa e falam, mas Jesus me falou isso. Tá, nada contra que tem esta promessa. Mas será que esta promessa agora foi para mim naquele momento? Ou está dentro de todo o ensino da palavra de Deus? Tem uma piada que fala isso, a pessoa também falou, Jesus, eu preciso uma palavra sua, e ele abre, colocou o dedo e achou aquele versículo, e Judas foi e se enforcou.
Ele falou, Jesus, não pode ser a tua vontade para mim. Aí ele fechou de novo, abriu no outro e lá estava escrito, o que você deve fazer, faça logo. Os 2 versículos estão na Bíblia. Isso acontece quando você e eu não estudamos toda a Escritura. Então por isso Jesus, ele tira este tempo caminhando com ele para realmente conhecer todo, para ensinar para eles novamente toda a Escritura. E olha, Jesus tinha falado com eles quando ele estava vivendo esses 3 anos sobre a sua morte, falou para eles que é necessário Jesus sofrer, o Messias sofrer, e naquela época já Pedro falou, mas não acontece isso com você. É que quando tem conceito na nossa cabeça, Deus tem que ter muita paciência para a gente tirar isso. Ele tem isso. Ele fala e mostra outra vez que a nossa vida sem a cruz não tem futuro. A cruz era necessário. Por 3 dias ele estava morto e depois ressuscitou. Nós precisamos entender a questão da cruz, da salvação, porque sem isso realmente não tem futuro. Mas Jesus está hoje vivo, Ele vive em mim. E não basta eu sempre só olhar para os meus pecados e só ir lá na cruz e pedir perdão pelos meus pecados. Eu preciso também abrir e falar, Jesus, mas como é que eu posso ser um vencedor? Como é que esse versículo, em todas estas coisas somos mais que vencedores, vai se aplicar nesse pecado meu? Aí a gente abre a cabeça para toda a Escritura e Jesus pode nos ensinar. Então Jesus foi ensinando, e os 2 ficaram quietos. Não retrucaram, mas realmente abriram as suas vidas para ouvir a palavra de Deus. E por isso Jesus podia mexer no interior dessas pessoas. Como eles depois falam que coração ardia. Muitos não praticam aquilo que Jesus no fundo já fala antes, de acolher a palavra de Deus com mansidão. Quando Jesus fala com você, não fica retrucando, não fica questionando, mas abre a tua vida, expõe a tua vida para que Ele possa mexer através de toda a Escritura. E certamente depois você vai perceber Jesus. Então enquanto Jesus ensinava, eles ficaram quietinhos. Eles caminharam com Ele, caminharam, e de repente chegou na casa deles. Jesus fez de conta que vai embora, porque Ele não se intromete. Ele fica na porta, batendo, mas jamais arromba a porta. Se os discípulos não tivessem convidado, Ele entra, fique conosco, entra na nossa sala, veja a nossa cozinha, veja o nosso, não só no caminho, mas também na nossa intimidade. Ele teria ido. Porque Jesus respeita o nosso não. Ele respeita o nosso não, por mais que Ele chora. Então Ele começou a expor as Escrituras, mas o reconheceram a partir do pão. A partir do pão. Quando saiu de uma formalidade, e eles abriram as suas vidas, e aí de fato eles reconheceram as coisas. Na nossa convivência na família com Ele é sempre a mesma coisa. Quantas coisas a gente não ensinou os filhos e às vezes demorou para acontecer alguma coisa, para que finalmente, antigamente a gente falava, a ficha caía, né? Hoje dá um insight, não sei mais o que dá hoje. Mas eu me lembro uma vez eu estava com minha filha mais velha no carro, e ela falou, pai, lembra que você falou isso para mim? Eu falei, lembro. Pois é, fulana fez isso, aquilo, fez exatamente ao contrário daquilo que você me falou,
e ela está sofrendo estes acontecimentos e consequências. Jesus tinha paciência. Jesus respeitou até este momento. Ele não vai se simplesmente respeitar na tua vida, Ele não vai entrar na tua vida, a não ser que você convide Ele para entrar, talvez pela primeira vez. Mas também nos nossos problemas é a mesma coisa. Ele toca, Ele fala, mas se você não quer se abrir para com Ele e deixar o passado passado, quantas vezes você tem esta mania de ficar no mas, Ele respeita teu mas. Por mais que Ele percebe que você sofre e provavelmente vai sofrer sempre. Eles o reconheceram no partir do pão. E do versículo 33 a 40 fala que eles voltaram correndo para Jerusalém. Na mesma hora, eles voltaram os 12 quilômetros correndo. Quando Jesus entra, você pode estar cansado ou não, você vai ter prazer de estar aqui junto conosco, vai ter o prazer de estar ou numa célula, ou no grupo das mulheres, ou no grupo dos homens, mas você vai ter prazer de compartilhar com os outros o que Jesus fez. É complicado quando a gente não tem este coração ardendo por Jesus. Aí de fato é sempre complicado de cultuar, de sair da nossa casa e encontrar-se com outras pessoas. Mas quando você começa a ter a tua esperança restaurada, quando você vê de novo o futuro, você não vai mais para qualquer lugar, você sabe que não serve qualquer lugar. E você vai, como os discípulos, voltar correndo. Abaixa a tua cabeça. E em primeiro lugar, gostaria que nós agradecêssemos cada um pessoalmente a Jesus, que Ele não se cansa a andar contigo. Mas Ele respeita e espera pelo teu convite. E o nosso convite, no fundo, mostra para Ele se Ele é importante ou não. Você demonstrou para Ele isso mesmo, que você deseja que Ele não se aparte em nenhum momento da tua vida? Mesmo nestes assuntos ainda íntimos, complicados para resolver? Jesus se sentou à mesa com eles e repartiu o pão. Aí, nesse momento, Ele toma o controle. E Ele conduz. Mas a partir desse convite, permita que Jesus assume o repartir do pão, a comunhão. Reconheço e dá para Ele esse direito, que Ele realmente tem autoridade sobre a sua vida. E transforme o mais negativo no mais positivo. Porque restaurado, você vai ter de novo a consciência da presença dEle em todos os momentos. O teu coração vai arder de novo pela palavra. E você vai fazer o mesmo que eles fizeram. Chega os caminhos antigos. Chega de sair da presença de Jesus e andar conforme a minha cabeça. Chega. Eu quero caminhar.
no mas da fé. Já tentei muitas vezes. Já chorei a noite inteira. Trabalhei a noite inteira. Mas se o Senhor falar, eu farei outra vez. Nesta obediência do Salmo 126, posso estar chorando, andando chorando, mas eu vou continuar a semear. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, mas eu vou andar. Não vou parar. Não vou permitir que a tristeza tome conta. Pai, tu sabes quantas pessoas tem aqui que estão presentes fisicamente, mas não percebem a tua presença, porque tem tanta coisa ocupando. Tem tantas pessoas que talvez já somaram um dia conosco, mas pararam de somar. Que tua palavra possa se transformar de novo numa realidade, através deste convite sincero e tão simples. Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, entre nesse problema, toma conta disso. Que teu Espírito nos leva a refletir de novo sobre Jesus, quem Ele de fato para nós, no dia a dia, a importância que Ele tem de fato, e que nós sejamos como naquele vídeo, desligando as coisas, para ver de novo as pessoas que estão conosco, para ver de novo este mundo onde nós estamos vivendo. Obrigado, Jesus, que Tu és a pessoa que abre os nossos olhos. Que esta bênção esteja sobre cada um. Isso eu peço e oro em Teu nome. Amém. Você pode se colocar em pé e cantar assim? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que traz
permite ser pessoas que saibam reconhecer a Tua voz, saibam conhecer a Tua palavra, saibam reconhecer os seus dias no Senhor e nunca esquecer que o Senhor sempre está conosco. Esta é Sua promessa e Tu és um Deus fiel. Despede-nos nessa manhã na Tua graça e traz-nos de volta para juntos celebrarmos e adorarmos ao Senhor à noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão na graça e na paz do Senhor.